Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Conosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo o Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos sentados, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos na quinta-feira da 21ª semana do tempo comum. Ouvimos na primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, a comunidade de Tessalônica era uma comunidade que estava enfrentando muitas dificuldades. E Paulo, enquanto pai espiritual, ele que foi lá, ele que anunciou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a esta comunidade, ele, enquanto pai, estava muito preocupado. Mas depois da viagem, do regresso de Timóteo, da comunidade de Tessalônica, então Paulo escreve saudando a comunidade e está com o coração tranquilo. E qual é a tranquilidade do coração de Paulo? Porque a comunidade, ela perseverou e progrediu na caminhada de fé. Então, o coração de Paulo, enquanto pai espiritual, está feliz. Então, no início ele diz: irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver,
porque vós estáis firmes no Senhor. Então, a comunidade de Tessalônica, ela cresceu na fé. E nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, somos também chamados, na instabilidade do mundo, a vivermos a nossa fé. Então, hoje nós estamos celebrando aqui várias intenções dos irmãos falecidos, mas tem duas intenções aqui de 7 dias. Sérgio Gomes do Acha e Valmir Carneiro de Almeida. Então, há 7 dias, esses irmãos partiram e com certeza a família, os amigos, são chamados também conosco a nos alimentarmos destas leituras nesta noite. Por quê? Quem parte cumpre a sua missão neste tempo cronológico. E nós que continuamos ainda, temos ainda um percurso que nenhum de nós temos a certeza de quantos anos durará a nossa peregrinação aqui na terra. Portanto, a exemplo da comunidade de Tessalônica, que em meio a angústias, tribulações, então tudo que nós vamos enfrentando no dia a dia, nós jamais devemos perder a fé em Deus, a fé em seu Filho Jesus Cristo também. Em resposta a esta leitura, cantamos o Salmo 89. Então, o salmista nos ensina: saciai-nos de manhã com o vosso amor. E aqui o salmista nos deixa claro: vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Então, de forma poética, nós dizemos que nós viemos do pó e ao pó um dia nós retornaremos. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus, então aqui nós temos o discurso escatológico de Jesus. Então, nesse discurso que fala do escatom, que fala do final dos tempos, não é para colocar um medo em nós, muito pelo contrário. Esse discurso não nos visa assustarmos, mas ele vem nos encorajarmos para continuarmos nos esforçando, uns orando pelos outros, nos fortalecendo e confiando no Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, é uma exortação, é um convite a nos prepararmos para encontrarmos com Jesus, porque sabemos que ele já veio a primeira vez, o seu nascimento, mas ele virá uma segunda vez. Então, quanto à sua segunda vinda, nós não sabemos o dia nem a hora. Portanto, esse discurso escatológico, ele quer nos preparar para encontrarmos com Jesus. Quando nós deixamos as nossas casas, que nós nos dirigimos ao santuário para participar do santo sacrifício, nós já estamos encontrando com Jesus, que se revela no véu do sacramento, corpo e sangue, alma e divindade. Então, ele vem ao nosso encontro para nos alimentar, mas ele virá uma segunda vez e de forma definitiva. Então, portanto, diz assim: compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então, a cada dia nós devemos procurarmos. Quando a noite cai, não é só um momento da gente estar cansado, e às vezes a gente hoje tem esse aparelhinho chamado celular, às vezes a gente fica ali até no último momento, ele cai das nossas mãos e nós também caímos no sono e nós não falamos com Deus. Não deixe os vossos celulares roubar aquele tempo precioso do final do dia. Então, deixa um pouco o celular de lado. Quando a noite cai, então é um momento para você olhar para o dia que terminou.
Veja as coisas boas que Deus permitiu você realizar. Aquelas coisas que não foram legais, os pensamentos, as palavras, as atitudes e tantas coisas que não deram certo naquele dia. Às vezes a pessoa já vai dormir arrasada. Não deu certo aquele dia, mas não significa que tudo está acabado. Então, a gente faz um exame de consciência, bate no peito, reconhece as nossas misérias, reconhece as nossas fraquezas, onde não conseguimos evitar, e pede a graça de Deus para ter uma noite restauradora. E ao acordarmos, se Deus permitir, porque a gente vai dormir, é um ensaio que nós estamos fazendo todos os dias. A gente fecha essas duas janelinhas, mas não sabe se vai abri-las no outro dia. Então, quando a gente abre essas duas janelinhas, a gente dá aquela espreguiçada gostosa, é o momento para nós acordarmos e ali já realizarmos a oração do Espírito Santo e pedir a graça de Deus para que nós possamos caminhar mais um dia. E assim nós vamos vivendo todos os dias da nossa vida, todos os dias nos preparando, encontrando já com o Senhor, mas nos preparando para o nosso encontro definitivo. Assim seja.